Ouvinte querido que sabe o valor da Escritura, o valor da Palavra de Deus. Bem, a exemplo do apóstolo Paulo que fala em Filipenses, e ele diz: não me canso de vos escrever sempre as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Nunca nos devemos fartar-nos de ouvir a verdade, mas em todo tempo, em todo lugar, a verdade será bem-vinda. Nunca nos cansaremos de dizer, João 14,6, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Jeremias 1,12, diz o Senhor, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. João 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. Verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Querido ouvinte de todo dia, de todo tempo, nós queremos voltar a um ponto que não tem como subsistir, todavia queremos voltar. Queremos falar de um tema que certamente não precisaríamos falar, porque ele não tem base suficiente para que se mantenha de pé. Não. Em uma simples leitura bíblica, qualquer criança não conceberá uma ideia tão insana como a ideia da predestinação. Ela é absurda, ela é profana. Dia a dia as pessoas estão escolhendo o que querem fazer. Nenhum ser humano consegue imaginar-se tendo as suas faculdades neutralizadas ou as suas ações impossibilitadas. Todavia, como Paulo não se cansou, também eu não me cansarei de falar das mesmas coisas em todo tempo, em todo lugar. Novidade não temos, mas repetir o que diz a Bíblia, isto jamais nos cansaremos. E você que me ouve, eu quero convidar você a uma simples leitura, seria o suficiente. Todavia, com a misericórdia do Senhor, teceremos alguns comentários. Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus: mas se o perverso se converter, partícula de possibilidade. Por que estou dizendo isso? Porque o grande problema das falsas e fraudulentas doutrinas que existem hoje, permeando o meio, abre aspas, evangélico, é justamente porque as pessoas não entendem o português e querem entender Bíblia. Não. Jesus disse, olha, se vos falei das coisas terrenas e não compreendeis, como entendereis se eu vos falar das celestiais? Vamos repetir? Ezequiel 18, 21 em diante. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou,
viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com o que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Bem, querido, diante desse texto, não necessitaríamos de nenhum comentário para destronar a maquiavélica doutrina da predestinação, que começou antes de João Calvino e foi sufocada, não conseguiu ir adiante. A história da igreja mostra que homens muito antes de João Calvino se levantaram com esta ideia, mas depois chegaram à conclusão que estavam perdidos, que não tinham condições. Alguns que tentaram ir adiante logo foram sufocados. E hoje, na modernidade, tem algumas pessoas que esquecem que estão trocando a sua postura de sábios por verdadeiros loucos. Estão querendo achar que descobriram a pólvora e voltaram a ressuscitar uma ideia que teve muito mais força no tempo de João Calvino, mas não foi adiante. Ora, já tinha sido sepultada essa ideia profana de que os seres humanos já nascem condicionados, que não tem opção, que não tem liberdade, que não tem livre-arbítrio. Essa história já é antiga, mas já foi vencida. Mas alguns loucos da era moderna acham que, talvez por estarem tirando proveito dos menos esclarecidos, acham que podem continuar a sustentar isso. E as ideias mais loucas e mais absurdas têm surgido. Dizem que Eva foi mãe de gêmeos e que ali do ventre de Eva surgiu uma semente maligna e uma benigna. Mas eles não conhecem a Escritura. Eles esquecem que veio um dilúvio, e o dilúvio sepultou toda e qualquer semente. Restou apenas um homem com sua família, 8 almas que eram consideradas justas. Se eram consideradas justas, podemos então entender que eram consideradas sementes benignas. E do dilúvio para cá, somente uma semente boa, proveniente de Noé, teria permeado a nova restauração e habitação da terra. Ora, onde está a semente maligna que estava no ventre de Eva? Todavia, nem uma história nem outra tem fundamento, porque a grande realidade é que em todo tempo os seres humanos foram livres para fazerem a sua escolha. Por isso, a Escritura diz aqui, como lemos Ezequiel capítulo 18, a partir do verso 21 ao 24, se o perverso, se ele tem liberdade, se é a possibilidade, ele pode fazer o bem ou pode continuar a fazer o mal. Se ele tomar uma atitude de justiça, arrepender-se, retomar uma posição de praticar o que é reto, ele viverá. A sua iniquidade, a sua injustiça ficará esquecida, ele será perdoado. E de igual modo, diz o Senhor, o justo também. A balança é da mesma maneira. É justo, é justo, é justo, mas se esquecer a justiça e praticar a iniquidade, a sua justiça também será esquecida. Na iniquidade que praticou, nisto morrerá. Como é bom conhecer a verdade e receber a libertação. Lembramos-nos de nós mesmos, no tempo em que acendíamos muitas velas nas pedreiras,
e nos curvávamos diante do pau e da pedra, e a recompensa do trabalho do nosso pecado seria, como diz a Escritura, o salário do pecado é a morte. Mas a justiça também se manifestou a nós e nós escolhemos andar com ela. Como o servo de orelha furada que diz lá no Antigo Testamento, aquele servo que é liberto, mas quer continuar servindo ao seu Senhor, então recebe uma marca. E hoje, servindo a Jesus Cristo, das trevas passamos à luz. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas o sangue derramado chegou ao nosso conhecimento e nós não temos feito dele pouco caso. Não que tivéssemos sido predestinados à salvação, porque a salvação é mediante a cruz de Cristo. Fora de Cristo Jesus, fora dos conceitos e princípios do seu estatuto, da sua palavra, não há salvação. Aquele que transgride os mandamentos será morto por eles. Levítico 18:5 diz isso. Aquele que guardar os meus mandamentos terá vida por eles. Aquele que guardar. Aquele que guardar é liberdade, é livre-arbítrio. A escolha é sua, guarda ou não. Agora, de toda obra, Deus nos trará a juízo. Então, está aí esse primeiro ponto que não precisaria de tantos comentários, sem dúvida. Ezequiel 18 está mostrando o livre-arbítrio, como Deus trata com o homem. Se ele está caminhando nos caminhos de perdição, mas se tomar uma postura de andar no caminho da salvação, ele alcançará a vida. De igual modo, justo está andando no caminho da justiça, mas se tomar postura de andar no caminho da perdição, será levado a juízo condenatório. Bem, também bastaria nós lermos Efésios, capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Veja bem, querido, Paulo, apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Paulo, enviado de Jesus Cristo. Quem está dizendo isso é o próprio Paulo. Ele está dizendo: eu sou enviado de Jesus Cristo, sou porta-voz de Jesus. Então, as palavras de Jesus, é só estudarem um pouquinho, ou melhor dizendo, as de Paulo, vão ter que estar de acordo com a de Jesus, porque Paulo foi enviado por Jesus. Ele dá testemunho na introdução de todas as suas 13 cartas que ele escreve às igrejas. Ele deixa muito claro nas 13 cartas que ele foi enviado por Jesus Cristo. E ele diz em Gálatas, capítulo 1, do 10 ao 12, que o evangelho que ele anuncia, ele não aprendeu com homem algum, mas recebeu da revelação de Jesus Cristo. E tem gente por aí querendo dizer que Paulo é maior que Jesus Cristo. Ainda bem que restam alguns sanatórios na cidade. Então, Paulo, ele diz assim: olha, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, se eu não fosse de Cristo, vocês não teriam que me imitar, não. Vocês não teriam que atentar para o que eu falo, não. Mas sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. A partir do verso 3 de Efésios capítulo 1 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Veja bem, o que é isso? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Tente entender, meu querido. Esse mesmo Paulo fala que o evangelho era o plano da redenção que estava oculto em Deus. Ou seja, Deus é onisciente. Ele já sabia o plano que traçaria enviando Jesus como ovelha muda ao matadouro
740 anos antes de Cristo, Isaías já deixara esta profecia às nações e ao mundo. Isaías 7,14 diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. É a onisciência de Deus. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo, daqui a 1 hora, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos. Deus sabe o que acontecerá daqui a 1 milhão de anos e por toda a eternidade. As profecias provam isso. Apocalipse é a carta clara da onisciência de Deus. Examinai as Escrituras, disse Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras. E aqui quando a Escritura diz: nos elegeu nele antes da fundação do mundo, isto significa categoricamente e sem margem para outro pensamento, de que Deus já estava, vamos dizer, premeditando a eleição, a salvação de um povo através do sacrifício de Jesus Cristo, como João 1,29, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tira o pecado do mundo em que sentido? Em todo aquele que crê. Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Deus amou o mundo foi amado, mas todos serão salvos? É o mundo que vai ser salvo? Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, é cada um individualmente, todo aquele que nele crer significa ação de confiança, determinação em seguir as pegadas, conceber os princípios, a ideia, abraçar a causa de Jesus Cristo, como Paulo diz, ter a mente de Cristo. Como Jesus disse, ser participante do seu sangue, do seu corpo, quer dizer ser participante das suas aflições, com a fome e sede de justiça. Será que isso é tão difícil assim? Não, isso não é tão difícil assim. Então, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, é o plano que Deus já tinha em mente pela sua onisciência, que ele um dia enviaria, nascido de uma virgem, seu filho concebido pelo Espírito Santo, para ser crucificado, cumprindo a figura do Antigo Testamento, o sacrifício, o sangue derramado dos animais. Agora é o sangue de um justo, redimindo o mundo. E digo uma coisa: este sangue não será barateado. Quem fizer pouco caso dele vai ter contas a ajustar. Jesus ensinou sobre o céu, mas também ensinou sobre o inferno. E ele mostra: olha, se alguém não crê em mim, eu não julgo, não. As palavras que eu tenho dito, estas o julgarão no último dia. Seguindo aqui em Efésios capítulo 1, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos, presta atenção, predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Querido, presta bem a escritura. Paulo escrevendo, ele não está dizendo nos predestinou. Não, não e não. O texto não acaba aí. Não se pode ler um texto pela metade. Por isso que eu digo, o grande problema dos evangélicos, ou dos que pensam ser evangélicos, não é um entendimento do que diz a Bíblia, das coisas espirituais. O grande problema é falta de banco de escola, é falta de primário, ginásio, segundo grau. Entendemos, infelizmente, estudar no nosso país é uma coisa muito cara, muito difícil. Eu entendo isso. Mas uma coisa eu sei também, que quem tem humildade, coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Quando falta para nós o estudo, as técnicas, a ciência, mas se nós tivermos na outra balança a humildade,
A graça e a misericórdia de Deus nos suprirá em tudo. O problema dos corações humanos é que eles são mesmo arrogantes, prepotentes. A Escritura diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E quem diz isso é Tiago, muitos anos depois de Jesus Cristo já ter sido pregado naquela cruz. Por isso, abro esse parênteses para dizer que Jesus não aniquilou o diabo. Não, ele mostrou que nós podemos aniquilar. Por isso ele diz: eis que vos dou poder sobre toda a hoste infernal das trevas. É Lucas 10:19. Lucas 10:19. Jesus Cristo está dizendo que nos dá poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Ora, se ele na cruz já iria aniquilar, por que então ele precisava nos deixar este poder, se não haveria mais diabo? Como dizem alguns loucos. Em Atos 16:16, mostra Paulo expulsando um demônio. Os apóstolos Filipe e Pedro e diversos homens de Deus vão pelo caminho afora, expulsando muitos demônios, muitos anos depois de Jesus Cristo já ter sido assunto aos céus. Como é que tem gente insana dizendo que o diabo não existe ou que está preso? Eles não conhecem a dispensação. Eles não sabem que o anticristo vai se levantar para reinar. Eles não sabem que depois virá a grande tribulação, guerra do Armagedom, retorno de Jesus Cristo para os judeus no Monte das Oliveiras. Aquela palavra que ele diz: como relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esta vinda do Filho do Homem não é para a igreja não verá a volta de Jesus Cristo. A igreja será arrebatada nas nuvens a encontrar-se com o Senhor. A igreja não verá Cristo pisando nessa terra. A volta de Jesus, descrita em Mateus 24, não é para a igreja, é para os judeus. Como está escrito: este Jesus que vós o vistes ir, ele voltará da mesma maneira, ou seja, cheio de glória, e pousando de novo sobre o Monte das Oliveiras, do mesmo lugar que ele partiu. Querido, valoriza a Escritura, valoriza a tua vida. Vai sentar num banco de escola dominical e aprender o que diz a Bíblia. Cuidado, não é todo mundo que está de terno e gravata atrás de um púlpito que é homem de Deus, não. E às vezes, nem homens não são de verdade, com dignidade e honra. São apenas mercenários. Vá para a Bíblia. Seguindo aqui, como já falamos, nos predestinou por meio de Jesus Cristo, ou seja, uma vez em Cristo, o teu caminho é salvação, porta estreita. Uma vez em Cristo, estar em Cristo é padecer, é sofrer também, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. João 16:33. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, ou seja, louvor da sua glória, o amado, no qual temos a redenção em Cristo, não fora dele. E diz: pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade,
em louvor da sua glória. Ora, o que falar de um texto desse? É tão claro, mas é tão claro para os que têm humildade no coração, para os que têm o toque do Espírito Santo. É claro para aqueles que realmente são templos do Espírito Santo. E é claro também para aqueles que tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho mais. Quem não tem humildade e além do mais ainda não tem estudo, nunca vai compreender nada da Escritura. Não é possível entender o que diz a Bíblia sem humildade, em primeiro lugar, e depois, sem saber interpretar um texto do português. Agora, tem muita gente que só interpreta as coisas segundo aquilo que lhe satisfaz. E aí criam um monte de ideias loucas, malucas, ideias degeneradas. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, verso 10, saindo da boca do próprio Senhor Jesus na revelação de Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meu querido, ser fiel até a morte significa atitude de perseverança em todo tempo. É uma decisão sua. E quantos nessa caminhada nós temos visto ficar para trás, que não tiveram a decisão acertada, caminharam com Cristo 5, 10, 15, 20 anos, mas não foram fiéis até a morte, e no final da vida perderam o galardão, perderam a recompensa, perderam a salvação. Quantos e quantos? O que a Escritura requer é fidelidade até a morte. Se a Escritura requer uma fidelidade até a morte, não há predestinação. Apocalipse 12, 11, presta bem atenção. Apocalipse 12, 11 é um texto que diz o seguinte: eles, que quer dizer nós, está se referindo a um povo, está se referindo à igreja. Eles, pois, o venceram. Este o venceram está se referindo ao diabo, a Satanás. Está dizendo que a igreja venceu ao diabo. Como dizem alguns que o diabo está preso ou não existe, ou sei lá o que. Pelo sangue do Cordeiro, que é o sacrifício de Jesus, e pela palavra do testemunho. E olha, não amaram as suas vidas até a morte. É a perseverança em todo tempo. Andar com Cristo não é um dia nem dois, é até a morte. Guarda a tua coroa, permanece firme em todo tempo, porque Isaías 64, 4 é a grande revelação. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Enquanto esperamos em Deus, ou seja, somos firmes e constantes, guardamos a promessa, guardamos os conceitos e os princípios, enquanto esperamos, Deus trabalha por nós. Se deixarmos de esperar, deixaremos de ter Deus a nosso favor. Para encerrar, eu quero dizer a você: tudo que você quiser concluir se é verdadeiro ou falso, você tem que achar fundamento em Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos profetizados desde tempos antigos, profetizados por Zacarias, profetizados por Ezequiel. Claro, se você é um leitor superficial da Bíblia, eu estou falando grego para você. Mas aqueles que realmente são discípulos de Cristo, que valorizam a sua palavra, sabem o que eu estou falando. Mas de uma forma ou outra, fica o meu conselho para você, novato, relaxado ou não. Se o que te dizem, o que tentam te ensinar, te explicar, se o que os apóstolos falaram
não encontrar fundamento em Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem valor algum. Ah, mas foi Paulo, foi Pedro, foi Tiago que falou? Seja lá o que quer que eles tenham dito. Se não tem fundamento no que Jesus já disse, jamais poderá ser considerado um mandamento, pois a igreja só recebe mandamento do Senhor Jesus. Ele é o fundador da igreja e o sustentador da mesma. Ele é o cabeça da igreja, é ele quem dá a ordem, dá a doutrina, dá a direção. Mas Paulo falou pouco